Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta nessa terça-feira, 28 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vamos conversar no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Não é fácil não, hein? Vale tudo para educar e repreender. É um caso impressionante acontecido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá nos jornais de hoje. Um colega de sala chamou outro de bichona reclamona. E aí a reação foi imediata. A diretora da escola, segundo a reportagem, colocou um vídeo com cena entre dois homens tendo algum tipo de relacionamento. Imagina bem a confusão que deu. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Também vamos tratar sobre perseguido pela família por amar a Jesus. É uma história impressionante de uma pessoa que confessou a Jesus Cristo ainda na sua tenra idade e por conta disso passou por maus bocados, mas a fé se manteve firme. Você aguenta algum tipo de perseguição ou não? Quero ouvir sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Como ajudar alguém que não reconhece que está precisando de ajuda, hein? Rejeitar ajuda é sinal de consciência cauterizada? A mente cauterizada é uma armadilha do diabo, fruto do pecado ou uma negação do pecador? Como ser alguém aberto à ajuda e conselhos? Como não ser invasivo e intrometido, mas cuidadoso e zeloso? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação, e é agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bom dia ao programa de hoje. Recebemos com alegria aqui o pastor Jean Max, que participa aqui conosco da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Queria ouvir inicialmente a sua opinião sobre esse tema, onde nós observamos, pastor, a necessidade de um entendimento. Uma pessoa que não reconhece que está precisando de ajuda. O que a gente faz para ajudar uma pessoa assim, hein? Bom dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia os nossos amados ouvintes. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Estou voltando de uma visita ali do papai e da mamãe lá em Sergipe. Comi um milho, uma canjica, e é bom estar no meio dos irmãos mais uma vez. Infelizmente nós temos aí um número grande de pessoas que são vedadas, bloqueadas ao conselho, bloqueadas à sabedoria. A Bíblia chama essas pessoas de tolos. Paulo diz que são pessoas que têm a mente cauterizada, e ajudar esse tipo de pessoa é de fato uma tarefa muito difícil. Inclusive, em alguns dos seus provérbios, Salomão sugere que a gente não devia perder tempo com essas pessoas, porque ainda que a sabedoria lhe seja oferecida, ele não vai ter proveito dessa sabedoria porque ele decidiu ser tolo. Então é uma situação bem complicada, e para introduzir a minha fala aqui, eu acredito que a melhor maneira de você aconselhar, de você ajudar essas pessoas é primeiro estar de coração aberto e deixar claro para ela que a sua ajuda está à disposição. E segundo, orando, porque se é uma pessoa que de fato não aceita conselhos, é complicado de ajudar com palavras. Pastora Deusirene Moreira é a nossa menina da mesa de hoje. Seja bem-vinda aqui ao nosso debate 93, pastora e psicóloga também. Muita gente fica com receio, pastora, de tratar um assunto como esse com alguém, porque a pessoa já é resistente, né? E de igual forma, tem gente que não quer ser invasivo, ser intrometido, ou pelo menos não quer ter essa fama, embora ainda seja, mas não quer ter a fama. Fulano é intrometido, fulano é invasivo, não é uma boa fama, né, pastora? E aí cria-se uma dificuldade, a pessoa precisa de ajuda, mas não aceita. Eu quero ajudar, mas não quero ser invasivo. E aí?
Bom dia, JR, bom dia a todos os nossos colegas aqui debatedores, a essa audiência querida, que tenhamos um debate edificante, elucidador. É um prazer estar aqui. Realmente, existem duas formas de nós falarmos a verdade, JR. Nós podemos falar a verdade com amor e nós podemos falar a verdade com desamor. Isso a gente aprende nos cursos de relacionamento interpessoal. A mentira também ela é falada com amor e ela é falada com desamor. Eu acredito que uma pessoa que esteja necessitando de ajuda, antes de tudo, ela precisa ser alvo da nossa misericórdia, do nosso amor, da nossa compaixão e graça. Agora, concordo com o pastor quando diz que, e é bíblico, né, como ele falou em Provérbios, se a pessoa não quer aceitar essa ajuda, nós não temos muito o que fazer, porque estamos num papel de ajuda. Nós não vamos viver a dor, viver o problema, viver a doença da pessoa. Nós estamos de fora e nós queremos ajudar. Mas nós temos alguns mecanismos, como eu já disse, né, com compaixão, com misericórdia. Existem pessoas que, de repente, não são as melhores pessoas para estarem ali junto daquela... Às vezes a gente costuma dizer, e isso é bíblico também, né, que o profeta não tem honra na sua casa. Alguém de fora, você já está em casa, já está percebendo a situação, mas você não recebe o crédito. Mas alguém de fora exerce algum tipo de influência ou exerce algum tipo de autoridade, é alguém em que aquela pessoa confia. Essa é a pessoa que pode, de repente, prestar ajuda. Pastor Rodrigo Lourenço é supervisor da Regional Rio da União das Igrejas de Nova Vida. Bom dia e bem-vindo aqui ao nosso debate 93, pastor. Essa perspectiva de que alguém de casa, alguém de casa ou alguém de perto, né, doutora, pastora, alguém de perto da intimidade, eventualmente não tem aquele acesso no sentido de produzir uma solução, mas alguém de fora chega. Você acha que tem pessoas que têm mais habilidade, pastor, para ter uma abordagem a fim de que o indivíduo reconheça o seu erro? Tem gente que não tem jeito para isso, é bruto demais, é objetivo demais, vai direto ao ponto demais. E aí, pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa. Faço minhas palavras dos colegas anteriormente falaram. É um prazer estar aqui novamente nesse debate tão maravilhoso. Obrigado. Bem, efetivamente existem pessoas que não têm um pingo de sabedoria, né? E a própria Bíblia nos ensina que aquele que não tem, peça a Deus que o dará de graça. E eu aproveito só para corroborar com essa primeira palavra. Eu entendo que você pode, de uma forma inicial, tentar ajudar essa pessoa confrontando com compaixão. Porque, por exemplo, usando mas a grande pergunta é, mas como mostrar isso, né? Mostrando a essa pessoa que o que ela tem feito vai de encontro à palavra de Deus, que é um parâmetro que nós temos como verdade absoluta. É o que Jesus fazia com Pedro. Muitas das vezes Pedro agia achando que estava fazendo algo correto, mas Jesus o confrontava, às vezes de uma forma mais áspera, às vezes não. Mas Jesus tinha sabedoria para saber falar com Pedro da maneira que Pedro conseguiria absorver. E aí eu defendo, eu acredito e eu vou com você nessa fala que tem pessoas que não têm o mínimo de sabedoria para falar e quando vão falar acabam causando um dano muito maior do que já existe. Em vez de resolver, piora. Beto Saad é vereador e evangelista da Primeira Igreja Batista de Itaipu. Muito bom dia, seja bem-vindo, Beto. E aí, a sua opinião sobre esse assunto? Que Deus abençoe a todos, é um prazer estar aqui no 93 com o J.R. Vargas e os debatedores. Na verdade, essa discussão lá em 1 Timóteo 4:2 fala exatamente sobre a cauterização do pecado, aonde aquela pessoa, de tanto acreditar na sua própria mentira, seja por interesse de ser alguém importante, até na igreja, como a gente vê hoje alguns pastores na teoria da prosperidade, a gente começa a não ter a sensibilidade, deixar a sabedoria de Deus poder entrar em nosso coração para a gente transformar situações. Essas pessoas, na verdade, elas precisam não só de uma ajuda psicológica, mas, acima de tudo, espiritual. Porque o mundo hoje jaz o maligno. E o amor é capaz de suplantar todas essas razões. Então, quando nós pegamos alguém tecnicamente preparado, como psicólogo, psiquiatra, um pastor, um líder,
a gente consegue entender que aquela pessoa precisa ser tratada e ela precisa entender que esse tratamento é algo benéfico a ela. Só que hoje, no dia a dia, nessa geração fast food, a gente acaba não tendo tempo de tratar essas vidas porque acaba sendo um espaço muito pequeno. Então, eu entendo que hoje só o amor é capaz de suplantar essas dificuldades e a gente conseguir tratar, abrir esse baú chamado coração, tirar as coisas velhas e deixar Deus tratar através exatamente da oração e da perseverança. Queridos, quando a gente fala aqui sobre a mente cauterizada, a pergunta que vem é se isso é uma armadilha do diabo, se isso é fruto do pecado ou é uma negação do pecador. Em que ponto vocês, ou com que ponto desses vocês se identificam mais no que se relaciona a mente cauterizada, pastor Jean Marques? É justamente a resistência à mudança, resistência ao conselho, à sabedoria e principalmente um apego cego às verdades que ele já desenvolveu. O vereador Saad, ele definiu muito bem: a pessoa vem mentindo para si mesma e ela está completamente convencida de que aquela mentira que ela desenvolveu é verdade e ela não está aberta a nenhuma mudança. Esses dias eu conversei com uma pessoa que disse assim: eu gosto muito de ter raiva, quanto mais raiva eu tenho, melhor para mim fica a situação. Então ele se enganou com essa mentira e até agora não se abriu para uma mudança. Isso é ter a mente cauterizada. E é um perigo, porque a pessoa que tem a mente cauterizada vai sofrer de forma muito severa o prejuízo que ela mesma planejou para si, consciente ou não. E a Bíblia nos exorta a estarmos abertos à sabedoria. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa lutar contra essa condição, porque ela pode pegar qualquer um de nós. Muitos líderes religiosos, né, se abraçaram a uma verdade que eles acreditaram, vou colocar entre aspas isso aí, porque nem sempre é verdade, e ele morre com aquilo. Ele não muda nunca, ele não está aberto a um pensamento novo e ele não se desenvolve. Eu, só para corroborar com o pastor Jean, o termo cauterização, ele vem de cicatrização, né? Cicatrizar, fechar. E na minha concepção, uma mente cauterizada é aquela que perdeu a sua função ou a capacidade de raciocinar espiritualmente, nesse contexto espiritual, nesse cunho que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu entendo que isso é um resultado de vários ingredientes, né? É a armadilha do diabo? Eu acredito que sim, porque nós somos aquilo que nós recebemos. Os nossos ouvidos recebem os insumos que vão trabalhar em nós os sentimentos e vão gerar atitudes, né? Isso é até uma linha da psicologia que trabalha essa questão. E a doutora está aqui com mais propriedade para falar. Então eu entendo que, a exemplo de Davi, em 2 Samuel capítulo 11, uma atitude dele, ele deixou entrar em sua mente uma situação que fez com que cauterizasse a sua mente de um tal modo que um grande rei de Israel comete um adultério e um homicídio, porque a sua mente estava cerrada, estava altamente cicatrizada, cauterizada. Então, eu entendo que é fruto do pecado, daquilo que a pessoa coloca na mente, daquilo que a pessoa anda ouvindo, daquilo que a pessoa anda colocando como insumo para a sua vida, para o seu dia a dia, e isso cauteriza a mente, né? Pastor Rodrigo, e é interessante que assim, onde começa, quando colocou aqui, seria a negação do pecador? Seria a cauterização? Eu acho que a cauterização seria já a consequência, final, né? É um estado final de tudo isso, que começa, onde começa? Com a negação. Existe um autor aí de livros de autoajuda que diz que o louco é aquele que não consegue abandonar os seus disfarces. E assim, a negação é o primeiro passo quando a gente, por exemplo, estuda grupos de ajuda mútua, a AA, né, os narcóticos. Qual é o primeiro passo? A gente trabalha com um projeto chamado Celebrando a Recuperação, que alia os passos a princípios bíblicos. Qual é o primeiro passo? Negação. Enquanto a pessoa não sai da negação, ela não consegue resolver nada. Então é preciso primeiro admitir que existe alguma coisa ali errada, que existe um pecado, que existe um vício, um mau hábito, uma situação que precisa de mudança. Aí eu entraria na palavra do confronto, né? Porque a pessoa às vezes não acha que ela está falando. E assim, a senhora como psicóloga pode, na minha concepção, eu acredito, dizer, negação é um instrumento, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa do ego, exatamente. É muito utilizado, que vai desde
é uma situação de luto, eu não quero, eu quero evitar o sofrimento. Quando eu quero evitar o sofrimento, eu nego. Não processo o luto. Eu nego. Então, vai desde, é muito utilizado, né? O exemplo seria uma situação de luto, mas a todas as situações do nosso dia a dia, porque todo tempo, todos nós usamos mecanismos de defesa, sim. porque nós não suportamos a realidade, então nós mascaramos, nós utilizamos os mecanismos de defesa. Agora, quando o nosso ouvinte pergunta como ser alguém aberto à ajuda e conselhos, é o outro lado dessa mesma história. Já sabemos das pessoas que não querem, que negam, que não estão abertas a uma conversa, cuja mente está cauterizada, mas e nós? Eventualmente nós também não temos este tipo de comportamento, postura. Como é que deve ser isso? Porque se você for aberto ao conselho de todos, é uma encrenca, né? O que você acha? Olha, eu acho que você deve ir. Tá bom, valeu. Aí pergunta para outro, o que você acha? Eu acho que você não deve ir. Tá bom, valeu. Aí pergunta para outro, o que você acha? Cara, você que sabe. Ih, tô roubado. Entendeu? Quer dizer, se a pessoa tá aberta demais, é complicado. Se a pessoa tá aberta de menos, também é complicado. Voltamos ao ponto onde o equilíbrio é fundamental, é isso? Eu acho que eu tenho que ser aberto, mas eu preciso ter um filtro. Exato. O apóstolo Paulo diz assim, examinar, que a gente tem que examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom, né? Então, eu preciso estar aberto ao diálogo, preciso estar aberto a ouvir as pessoas. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Então, eu não posso ser um blindado. Eu tinha um amigo que o apelido dele era M113. Olha, né? O que quer dizer isso? Vamos lá. É um blindado transporte de tropa. Então, não entrava nada naquela cabeça. Não entrava nada. Cabeça dura. Cabeça dura. Então, como é que é o nome? M113. M113. Tem algumas pessoas que eu conheço. M113. Exatamente. Agora, Jota, então, só para concluir, aberto, mas sabendo, vamos conversar, você pode dizer tudo que você quiser, eu tô disposto a te ouvir, mas eu vou filtrar o que eu tô ouvindo, eu vou reter aquilo que é bom. Alguém disse que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Eu creio que isso é uma inverdade. Né? Provérbios 11:14 vai dizer que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Agora, a primeira coisa, tem que saber a essência da pessoa que está me aconselhando, quem ela é na essência. Ela é digna de confiança? Esse é o primeiro passo. Segundo, uma vez atestada a integridade da pessoa, só existe uma forma de acatar conselho, sendo humilde. A pessoa tem que descer do pedestal, aquela pessoa ali realmente tem o que me ensinar, ela tem experiência, ela tem caráter, ela tem conteúdo, então eu vou admitir o conselho. Existem também, né, JR, aquelas pessoas que querem, ou elas procuram as pessoas que elas já sabem, que elas vão ouvir aquilo que lhes é conveniente. Então, esse é um outro detalhe. Então, já procura você, porque não quer, na verdade, ver em você um conselheiro, quer em você um aliado. Quer que você compactue com o erro dele. E isso é muito sério. Tá clara a palavra sobre esse assunto. Eu quero agradecer os nossos debatedores. São agora 11h20. Nós vamos estar tratando em breve aqui na rádio sobre a questão do cristão poder ficar possesso ou não. De vez em quando esse assunto sobe aqui à mesa e muita gente se coloca de um lado ou de outro nesse tema, até dizendo, mas é cristão ou é um cristão, entendeu? Tem diferença entre isso? Outra coisa, estão se multiplicando os tipos de bebidas alcoólicas, inclusive algumas que estão se apresentando como sem álcool, é bebida alcoólica sem álcool. Todo mundo sabe que é, mas toma porque ela é sem álcool. É uma forma de amenizar. Isso convém, não convém? Vamos estar ouvindo aqui os nossos companheiros sobre esse assunto. Também é de conhecimento público que alguns pregadores cobram para pregar. O que pensa o nosso ouvinte sobre esse assunto? E qual a diferença entre cobrar e receber uma oferta? Existem pessoas que, olha, eu não cobro não, eu recebo uma oferta. E o valor da oferta é tanto a tanto. Isso é cobrança ou isso é oferta? Mas não é hoje não, ouvinte. Calma aí que não é hoje não. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. 11h21. Vale tudo para educar e repreender. Escuta só essa história que é impressionante. Hoje o jornal O Dia publicou
a seguinte matéria: após uma criança de 11 anos ter se desentendido com um colega de classe e o chamado de bicha reclamona. Tem que falar, meus irmãos, eu tenho que ler aqui o que está escrito, não tem outra alternativa, senão o ouvinte não vai entender, nem todo mundo leu, nem todo mundo teve acesso a essa informação. Foi essa a expressão que o menino de 11 anos usou. Isso foi na sala de aula, na Zona Norte. A diretora do colégio dele, né, para explicar o que era homossexualidade, decidiu exibir imagens na internet com sexo entre dois homens, é o que diz a matéria. O caso aconteceu em março e os pais foram procurar a direção da escola, que diz que fez o que fez porque o menino só aprendia daquele jeito. Poderia ser radical, mas foi o que fizeram e não pediu desculpas. Quem fez isso? A diretora. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Criança e Adolescente, vítima e ainda conforme vítima de violência, né? E ainda conforme, só vítima? Vai até só vítima? E ainda conforme o pai da criança, o caso foi parar na justiça e a diretora não compareceu à primeira audiência. A escola afirma que o ex-aluno, já ex-aluno, é um menino problemático. De 56 dias letivos, ele teve 74 ocorrências. Só de advertências ele teve 14. Então, o primeiro passo é a ocorrência, o segundo passo é a advertência nessa escola. Você acha que a diretora do colégio agiu de maneira correta? Na sua opinião, qual é a melhor forma de educar aqueles que são tidos como problemáticos, mal educados e sem limites? O que você faria se fosse o seu filho? Eu pergunto a você, ouvinte amado, perguntando inicialmente aos nossos debatedores presentes aqui, o pastor Jean Marques, a pastora Deusirene Moreira, o pastor Rodrigo Lourenço e o vereador e evangelista Beto Saad. E aí, queridos debatedores? Essa questão Beto Saad, é interessante, porque hoje se discute a nível nacional, estadual e municipal a questão da ideologia do gênero no plano educacional, né? A nível nacional, estadual e municipal. E, na verdade, ele foi até renegado lá nacionalmente, mas algumas prefeituras colocaram esse tema. E, na verdade, a gente precisa separar dois momentos aí. Primeiro, que para se falar sobre essa questão de homossexualidade, afetividade, essa relação, isso tem uma idade, porque como é que você vai discutir isso com uma criança de 5 anos de idade que não tem nenhum discernimento? E hoje o que eles querem implantar é exatamente isso. Eu entendo que esse assunto, ele pode ser debatido, ele pode ser discutido, mas numa outra esfera, quando alguém esteja já no ensino médio, crianças adolescentes que estão já com 16, 17 anos, e na universidade. Na verdade, hoje existe um segmento que é a exceção e não a regra, porque a regra é a família, para que possa incutir dentro da cabeça das crianças que isso é uma normalidade. Isso, na verdade, não é normalidade. Eu até tenho um caso na família, mas, acima de tudo, a gente ama o pecador, mas não o pecado. Então, eu entendo que essa diretora deveria primeiro ser processada, como o pai fez aqui, porque ela não tem esse direito. Ela poderia chamar os responsáveis para poder ter uma conversa e, justamente, pedir uma desculpa entre os alunos, e se isso permanecesse, tomasse as medidas cabíveis, encaminhasse inclusive ao secretário municipal de educação, ou chamasse aqueles que são as partes envolvidas para fazer um esclarecimento. Agora, expor o menino e colocar para que todas as crianças nessa idade possam presenciar isso é muito sério. Infelizmente, ela está extremamente equivocada, porque ela, inclusive, não tem consciência, ou tem, não sei, agora está se escondendo da justiça, do que diz a lei, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é taxativo. Uma criança e um adolescente não podem ser colocados diante de imagens pornográficas. Não podem receber. Isso é caracterizado como abuso sexual. Exatamente. Só pra gente ter uma ideia. Então ela pode ser aqui, e eu não sou da área do direito, mas além de outras penalidades, ela sofre por isso. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que se você colocar a criança, mostrar uma imagem, veicular uma imagem, ou favorecer para que ela veja alguma cena dessa natureza, isso já está caracterizado como abuso sexual. E talvez porque ela saiba disso, ela pode ser presa. Né? Ela então não compareceu. Eu acredito que ela vilipendiou essa criança na questão, sabe? Eu não sei se é moral o termo correto usar, mas a questão também. Moral
também, e além disso, ela quer usar um fim para justificar, né? Um meio para justificar o fim. Na verdade, ela no relato, né, tá dizendo que a criança, para tentar fazer esqueci a palavra correta agora, mas atenuar a situação. Não, a criança já passou por tantas coisas, já fez isso, já fez aquilo. Justificando, aí né? eu me lembro, né, como pastor, tem que, obviamente, linkar com a Bíblia, quando Saul foi falar com Samuel, mas eu fiz isso por conta de que você demorou, eu ofereci o holocausto e tal. Então, às vezes, quer se colocar a culpa em outros, quando a culpa é da própria pessoa. Então, ela foi irresponsável. A gente sabe, dentro de um contexto escolar, minha esposa é professora, que os diretores, os professores vivem um estresse violento na questão da carga horária, na questão da má gestão, da questão dos recursos que não são tão disponíveis. Só que eu não posso ter em mente que eu vou descontar em cima de uma criança porque ela já tinha N situações na escola e agir dessa forma. Ela foi criminosa. Impressionante, não, pastor Jean Marques? Pois é, eu me escandalizei, eu não tinha visto essa história, e é muito triste, é lamentável a gente perceber que o ensino no Brasil chegou a esse ponto de despreparo educacional, despreparo moral dos professores, o professor entrando na área que não lhe cabe, não é papel do professor esse tipo de formação da criança. Mas o que me chama mais atenção aqui é o fato de que nós estamos diante de uma escola que não conhece o que é disciplina. A primeira postura que o disciplinador tem que apresentar é de que ele ama aquele que vai ser disciplinado. Quem exorta tem que deixar bem claro, antes de exortar, que ele quer o bem daquela pessoa. Ele quer o bem. E eu vi aqui a escola registrando as ocorrências dessa criança, registrando as suas advertências, mas eu não consegui enxergar em nenhum momento da matéria a disposição dessa escola de realmente transformar a vida desse menino. Muito pelo contrário. O gancho do pastor Jean Marques, 74 ocorrências, então essa criança é recorrente. E, na verdade, o colégio deveria fazer um trabalho juntamente com o conselho tutelar, porque esses pais aqui são corresponsáveis por essas atitudes. Sim, porque hoje nós verificamos que vários pais não sabem colocar limite nos seus filhos e acabam deixando a escola para educar, sobre a escola, ou a vida para educar, e o preço é muito caro. A gente enfrenta esse tipo, irmão Saad, a gente enfrenta esse tipo de problema na igreja também. A criança vem para a igreja e às vezes o primeiro ato de disciplina que ela enfrenta, a primeira privação da sua vontade, acontece dentro da igreja, porque em casa ela não tem isso, né? Mas nenhum pastor com a cabeça no lugar, sem consciência, vai pegar uma criança e vai expor a um tipo de castigo vergonhoso desse que a diretora apresentou, porque nós somos formados para amar as pessoas. Nós entendemos que elas precisam ser amadas e elas vão ter essa convicção. Quanta gente problemática, com problema gravíssimo em casa, chega na igreja e olha para a figura do pastor e diz assim: não, eu vou lhe ouvir porque eu já percebi que você me ama de verdade. Então ela está aberta ao conselho por causa disso. A situação é complexa porque quando os pais dialogaram com a diretora, que é de uma escola no Caxambi, a resposta dela foi dentro dessa linha, né? Na verdade foi a entrevista. O pouco que eu mostrei para ele foi buscando que ele entendesse o que estava falando, porque talvez ele não estivesse entendendo. E as crianças ficaram ofendidas com ele. Mostrei sim, abri e mostrei, conversei com ele sobre isso. Não é possível que ele tivesse ofendendo os colegas dessa maneira. Eu estou usando um tom aqui bem conciliador para tentar apresentar assim, quem sabe ela teve uma postura assim, nesse tom mas nada justifica uma postura como essa. Ainda que a intenção dela fosse boa, e não se pode questionar a intenção. Intenção tá no coração, pode ser boa, pode ser ótima, pode ser horrorosa. Mas o que ela fez, pegar e mostrar a imagem, foi dito aqui a respeito do que fala o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, concordando com ele ou não, é o que ele diz. Ou seja, é um princípio de lei que a pessoa traz. Ela faria isso com o sobrinho, com o neto, com o filho? Faria isso com o menino nota 10? Ou fez com esse menino porque é um menino problemático, difícil, complicado, com tantas ocorrências, com esse retrato todo que aparece agora? Por que isso não apareceu antes?
Exato. Por que isso tem que aparecer? A ficha, entre aspas, a ficha corrida do menino aparecer agora, atrelada à questão da imagem. É para justificar que essas imagens foram apresentadas porque ele é um menino que só entende desse jeito? Será que é só desse jeito? E esse jeito fez o menino entender? Exatamente. Esse jeito resolveu? Esse jeito amenizou? Então é uma questão assim, que o posicionamento aqui de cada um é individual. Nós estamos tentando achar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, para a gente responder com base bíblica, tentando entender o que se passa no coração de uma criança de 11 anos com essa ficha aqui, ou uma criança nota 10,5, uma criança maravilhosa, que diz isso que não está certo, dizer isso também não está certo, mas dizer isso e ter esse tipo de acompanhamento, de tratamento, parece que não foi a coisa adequada a ser feita, né? A minha pergunta é, se ela quer ensinar, a minha maneira didática dela de ensinar as crianças quando elas não conseguem compreender é essa, se a criança não entende o que é vandalismo, ela vai colocar cenas de vandalismo numa escola, uma escola como a dela, em que ela é diretora, para que as crianças entendam, se as crianças não estão conseguindo compreender e fazer um projeto sobre violência, ela vai colocar as cenas as piores cenas de violências que nós temos vivido no nosso estado, para que as crianças compreendam o que é violência? Por favor, né? Eu acho uma justificativa extremamente infantil, enfim. Não há o menor respaldo para isso. Isso traz à tona o tamanho do despreparo que às vezes acontece ou discorre sobre esses profissionais. Isso para mim é uma ação despreparada. Com certeza. E pegando um gancho no que o nosso irmão Saad falou aqui, com relação aos pais, os pais têm que ser responsabilizados, eu acredito que sim, obviamente que sim. Agora, eu sempre gosto de falar sobre as bases. Por que essa criança faz isso? Por quê? Porque dentro de casa, talvez não, ela não tem a educação que deveria se ter. E aí, obviamente, eu entro nesse patamar aqui. As crianças às vezes chegam em nossas igrejas, entre aspas, né? Precisando de algo que a família não pode dar. Aí é o papel social da igreja, a responsabilidade Pastor que Rodrigo, tem. Todo mundo sabe, é ser uma sala de aula. Vamos ver aqui com a nossa doutora que tem dado aulas constantemente. Toda classe, toda sala de aula tem o tranquilão, Sim. Tem o agitado, tem o sonso. Não é verdade? Toda classe, tô dando rótulos aqui, violento, né? Tem o violento, tô dando rótulos aqui, propositalmente, só para exemplificar. Sempre existiu. Então, numa sala de aula, numa classe, da escola bíblica, numa igreja, num acampamento, num retiro, os diversos tipos, eles surgem, né? Eles emergem de uma forma especial. Você vai dizer assim, olha aí. E você sabe como é que você trata? Não é verdade? Você tem um tratamento diferente para aquele ali. E às vezes é o grito que vem de uma casa desestruturada. Exatamente. Porque tem gente que acha que casa desestruturada é quando não tem pai ou não tem mãe. Muitas vezes tem os dois e não tem ninguém. É verdade. A desestrutura não é uma questão de um casamento feito, refeito, desfeito. É de pais que não são pais e que não exercem esse tipo de paternidade. O ouvinte nosso de Brasília acompanhando a gente, terra muito boa, diz assim: eu concordo com os debatedores. Será que os pais compareceram na escola quando o aluno foi notificado tantas vezes? Agora é fácil culpar a diretora. Não que ela esteja certa, mas acredito que os pais negligenciaram a educação do filho e agora estão querendo posar de bons pais. É uma palavra dura, mas pode ser uma realidade aí. JR, fala, Beto. O ouvinte aí de Brasília Fernando, tem que considerar, porque são dois momentos. Isso A atitude da diretora, né? Eu até entendi que fosse pública, mas estou vendo aqui que não diz se privada ou pública. Ela não poderia expor essa criança dessa forma, principalmente porque ela não tem esse poder, o pátrio poder. Segundo, ela é uma educadora, então ela deveria buscar caminhos que pudessem alimentar para que essa criança possa ser tratada e encaminhada a um psicólogo, seja lá o que for, o especialista. Por outro lado, os pais, e nós temos visto isso na sociedade hoje, os pais hoje não têm mais o trabalho de educar os seus filhos. Vêem qualquer programação, a gente sabe que hoje aí os meios de comunicação têm vários atrativos para poder a criança já desvirtuar da sua idade,
Eu, por exemplo, policio lá em casa, não quero que você veja isso, não vejo. Então, isso eu acho que depende exclusivamente da atuação dos pais para que o filho possa ter uma mente saudável e ter uma convivência familiar satisfatória. Deixa eu só explicar aqui pro ouvinte dizendo: bom dia, amado, cheguei agora, qual é o assunto, por favor? Muito bom, ouvinte, eu quero agradecer a você mesmo, porque a cada minuto entra mais gente, vocês estão falando sobre o que mesmo, hein? É aquela conversa, cheguei, eu tô com o bonde tá andando, né? Mas, ouvinte, é o seguinte, é uma escola, é uma matéria do dia de hoje, que conta aqui que numa escola, no Caxambi, houve um menino de 11 anos que chamou um colega de classe de bicha reclamona. Por conta disso, a diretora chamou o menino, parece que não foi isso em público, mas segundo o dono da escola, acompanhado de mais alguém, e apresentou para ele cenas, segundo o relato que nós temos aqui, cenas da internet com sexo entre dois homens. E o objetivo dela, segundo ela mesma disse, foi ensinar o menino a questão da homossexualidade. Esse é o ponto. Aí, o que aconteceu? Depois disso aí, os pais do menino entraram, aí fizeram boletim de ocorrência, registraram isso e o assunto está aqui na nossa pauta e nós estamos discutindo esse tema. Vai, pastor Rodrigo. Eu só queria jogar aqui um assunto. E quando os pais não têm estrutura para educar? Porque assim, a gente tem um problema vigente hoje na sociedade, dentro de nossas igrejas, que são crianças frutos da má educação do pai, que não são pais, são apenas genitores em alguns casos. Bota no mundo e deixa a vida levar, deixa a sociedade cuidar. E quando esses pais, porque assim, a gente, olhando o problema numa visão mais macro, a gente entende que muitas vezes os pais também são frutos, são vítimas de uma sociedade, não tiveram uma oportunidade, existem N situações. Eles já tiveram pais que não fizeram por eles. Exatamente, então é um efeito cascata, Eu acho que tem que ter um trabalho conjunto na escola, a escola tem que investigar com a família, fazer um acompanhamento. Nessa linha que o ouvinte dizendo, os filhos são reflexo das atitudes dos pais. Se ele falou o que falou, é porque escutou dentro de casa. Vou fazer um parêntese aqui. Sempre, né? Nem sempre. Exatamente. Pode ser. Mas tem amiguinho da rua, vai de van, né? Também. Enfim, não é? E JR, aproveitando nessa colocação, na verdade nós precisamos investir em educação. Exatamente. Alguns pais hoje, se a gente pegar histórico de presídios, a maioria das crianças hoje entre 18, porque eu vou considerar que uma criança de 18 anos e 24 anos é o maior número hoje de presos no sistema carcerário brasileiro. Essas crianças não conheceram seus pais, ou foi fruto de um amor de uma noite de aventura, ou os pais já estão mortos, porque o governo simplesmente se eximiu de investir nas comunidades e na educação. Um país sem educação é um país fadado ao fracasso. Exatamente. São vários fatores, fica tão difícil, né, para que nós aqui demos alguma palavra nesse sentido, pensar na história dessa criança. E eu fiquei agora aqui pensando que tipo de ocorrência, que tipo de o que consta no histórico dele aí, né? Dessa criança. É esse tipo de coisa? É o xingamento? Essa criança é violenta? Essa criança... Enfim, a gente... E aí vem exatamente isso, pastor, né? O que a escola fez com os pais? A escola também poderia ter utilizado o Estatuto da Criança e do Adolescente para chamar os pais a essa responsabilidade. Também poderiam ter dado ciência ao Conselho Tutelar, enfim, um trabalho conjunto poderia ter sido feito até agora. Claro que talvez, esse é um assunto que vai ser aprofundado, porque tem sempre um outro lado, né? Nós estamos discutindo aqui com base no que nós temos de informação. O diretor da escola, aliás, o dono da escola, disse que isso nunca aconteceu. Que essa senhora trabalha lá há mais de 20 anos. Que não foi bem assim. Não foi bem assim a história. Então, isso vai ser aprofundado. Investigado. A diretora tem que se manifestar, porque se ela ficar. Se ela não se manifestar, as pessoas vão acreditar que a história é essa. Se não é essa, qual é? Se não for essa a história, que conte o lado dela, mas o que ela já falou sobre esse assunto, ela já assumiu o que ela já fez. falou, eu fiz isso. Tem um ouvinte nossa que diz, JR, eu sou apenas uma mãe, uma ouvinte da Rádio 93, mas eu penso que a diretora tentou dar uma sacudida no menino para que ele levasse um choque virtual.
Apesar de hoje, né, nós temos aí a televisão que passa tudo isso aí. E passa mesmo. Isso. E a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, sei lá que horas que tem, que aparece um monte de coisa. É novela brasileira, mexicana, é filme americano. Então isso acontece, mas a questão é, isso pode acontecer numa classe, isso pode acontecer numa sala de aula, ouvinte aqui compartilhando, olha, JR, tem crianças que não têm atenção em casa e são bagunceiras, é uma forma de chamar a atenção, é uma carência. Eu fui uma criança assim, eu era fogo, e ainda tinha uma turminha para me pegar na saída, tudo para chamar a atenção dos pais. É mesmo? E você apanhou? Bateu? Conta aqui, pra gente contar pros nossos ouvintes aqui, que aí bateu aquela curiosidade, entendeu? Porque é sempre bom, né? Porque aí nós damos a informação completa aqui pros nossos ouvintes. Outro ouvinte dizendo, é claro que o caso é chocante e escandaloso, mas a diretora, como educadora, deveria estar preocupada em ensinar que dentro do convívio escolar esse tipo de tratamento não é admitido e não levar para o lado sexual. Porque de certo a frase não foi dita com referência à sexualidade do colega, mesmo tendo sido mencionada. Concorda, pastor Jean Marcos, ou não? Eu tava até com medo de dizer isso aí, porque para quem foi garoto em escola sabe Exatamente. Que, na verdade, nunca foi essa a intenção. Os garotos se xingam, zoam um ao outro, entendeu? Eu sei que ninguém pode estimular isso e passar a mão na cabeça. A gente tem que corrigir essa atitude para que a palavra torpe saia da boca das nossas crianças, como fizeram com a gente, né? Mas o garoto não tinha intenção de querer sugerir o que a diretora expôs para os outros, para a criançada dela lá. Isso é a gente supõe, né, pastor, que a gente também não sabe até que ponto a palavra que ele lançou não teve esse cunho. Eu digo assim, dentro do contexto que a gente conhecia de escola, né? Na minha infância, isso acontecia na escola onde eu estava, gente, que os tempos são outros. É uma abordagem tão simples, tão simples, né? Primária, né? Você sabe do que é que você está chamando o seu colega? O que explica é isso para você? Escreve. Me explica. Gente, por favor. Né? Agora, ele não ia entender de outra forma. Eu não consigo compreender, é isso. Ou de outra forma, né? Não ter outra forma, né? Não consegui compreender, foi exatamente isso. Agora, eu tô surpresa aqui, eu tô sempre sendo surpreendido aqui. A vida é impressionante, mas o ouvinte diz que ela foi numa igreja e o pastor estava apresentando um menino, é isso? E ele chegou e perguntou à mãe: ele vai ser menina ou menino? Só Jesus, né, cara? Eu não entendi. Eu levantava na hora e ia embora pra casa. Achei totalmente errado. A igreja toda entrou em contradição, falando que ele vai ser menino, outros falando que vai ser menino. Fiquei horrorizado. Eu tenho impressão, olha, ouvinte, me esclarece, por favor. Em nome de Jesus. Eu tô imaginando que a mulher estava grávida. Ah, sim. Não, isso eu que tô imaginando, foi ela que disse, não. Vamos crer. E ela vai me explicar aqui, ouvinte. Quem sabe, né, ela estava grávida e não sabia o sexo. É isso, ouvinte? Não, pode ser também. Não estava grávida. Na apresentação, o nome era aquele nome homônimo. Ah, mas não é possível. É fulano. Juraci. Isso, Juraci, Jaci. Pode ser homem ou mulher, entendi. Aí ficou a dúvida. Pode ser também. Ouvinte, você está online aqui, ela está digitando. A pastora está sendo muito... Quer dizer que ela não tá... A criança estava no colo dela, o menino tinha 1 ano de idade... Não, mas e o nome? E o nome? Era esse tipo de... mais complicada. Você está dando mais detalhes agora. Você lembra o nome, ouvinte? Ela, não, tá aqui online, digitando, rádio ao vivo. Hein, ouvinte? A criança deu o nome lá. Eita, não vou nem dar o nome masculino. Talvez, gente. Ouvinte, você ouviu bem? Só mais um argumento aqui, só mais um argumento. Você ouviu bem, ouvinte? Você estava bem nesse... É isso mesmo? O pastor tomou esse menino no colo e perguntou para a igreja: vai ser menino ou menina? Digitando. É isso mesmo? Eu tô impressionado. Vamos aguardar. Sim, eu e minha filha, depois disso, fomos embora. Fizeram bem, né? Tá aqui, ó. Vale tudo para educar e repreender, né? Meu Deus do céu. Fala, Beto. Vale tudo para ser pastor líder, também. Né? A gente fala tanto da palavra líder. O pastor é um líder, né? Uma família tem o seu líder, uma escola tem o seu líder, e para ser líder precisa estar capacitado, precisa estar preparado. Na verdade, hoje algumas pessoas não estão preparadas para exercer essa função de líder,
Porque, acima de tudo, você precisa da humildade, precisa do conhecimento, precisa do tempo de maturação. Hoje, por exemplo, eu que sou do tribunal, vejo magistrados passando com 27 anos, 24 anos, para ter que administrar problemas familiares onde eles nem conhecem o que é família e dão uma sentença em relação afetiva entre homem e mulher, seja em casos de vara de família, seja de juizado especial criminal, seja da violência doméstica, sem conhecer a sensibilidade. Então a questão hoje é que tem pastores que não são verdadeiramente líderes, mas estão na intuição que não está na palavra de Deus e fogem exatamente do exercício que Deus deu àquele que é capacitado para exercitar em nome dele a transformação de vidas. Olha, eu estou impressionado e quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, um deles dizendo aqui, uma delas dizendo, alfabetiza um menino de 12 anos que a família desistiu dele. Tirou da nossa escola aqui, a escola particular, e levou para uma escola pública. A diretora da nossa escola assumiu o aluno, trazendo ele de volta, com medo das companhias dessa nova escola. Olha bem, assumiu o menino, traz ele aqui de volta. Bonita, né? A professora está alfabetizando, menino, tem 12 anos. Está sendo alfabetizado porque a família desistiu dele. Já que ele estuda aqui desde o maternal e conhecemos a sua família, é o que diz aqui uma de nossas ouvintes, trabalhando nisso, né? Enfim, várias pessoas opinando aqui, outro dizendo aqui, JR, acho que esse pastor deve ser maluco, precisa ser internado. Aquele, entendeu? Eu acho que é questão da falta de sabedoria. Outro ouvinte, aquela menina, aquela ouvinte que disse que tinha briga na escola, eu perguntei pra onde que ela ia, ela falou que ela corria. Fez muito bem, ouvinte, fez muito bem. Olha aqui, outro ouvinte dizendo, eu perguntaria e você me... Não pode perguntar isso também, entendeu? Gente, é um negócio grave, hein? Mas é para onde caminhamos. O pastor da minha igreja, né? A igreja que eu frequento, imita homossexual e brinca constantemente com isso, inclusive na mensagem e nos estudos, diz aqui o ouvinte, não vão nem entrar nesse assunto. Isso aí é o seguinte, entendeu? É o seguinte, reticência. Conhece o pessoal de Minas quando fala? Mineiro. Conhece o Jean Max? O cara desse... E aí? O Cassé... Parou. Pronto. já conversou tudo. E aí? 93 FM conquistou meu coração. Muito bem, daqui a pouquinho tem Fabiano aqui no Pediu Tocou de hoje, daqui a pouquinho aqui na nossa 93 FM, são 11h49, minha gente. Aqui um ouvinte nosso dizendo assim, talvez a intenção de tal pastor seja que os pais da criança profiram para o mundo espiritual respeitar a palavra de autoridade dos pais sobre a criança, entendeu? Quer dizer, um outro lado dessa história. Quero agradecer aqui o nosso ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto. Aqui a decisão de uma criança de entregar sua vida a Jesus Cristo custou caro e quase a matou, devido à intolerância de seu pai muçulmano. O caso aconteceu em Uganda, onde o menino Nassif Malagara descobriu o evangelho após ser levado por um vizinho a um culto em uma aldeia vizinha. Depois de sua decisão, o menino começou a se recusar a participar das celebrações e aulas muçulmanas, o que deixou seu pai incomodado e o fez investigar. Após a descoberta da conversão do filho, o pai reagiu de forma agressiva, castigando-o com falta de comida por alguns dias, dando-lhe pauladas e posteriormente ateando fogo ao menino. Nassif está se recuperando das graves queimaduras em um hospital especializado após ser socorrido pelos vizinhos. Agora, um familiar afirmou que pretende brigar pela guarda do menino quando ele receber alta. A polícia local prendeu o pai do menino e registrou a ocorrência, porém, como Abubakar é um assíduo frequentador da mesquita local, foi liberado após pagar a fiança. Tô lendo a matéria, você não estava lá em Uganda, entendeu? Também não estava, é o que a matéria está trazendo aqui. Você já teve de enfrentar a resistência de familiares quanto à sua fé? Quando você é questionado sobre crer em Jesus, normalmente você defende o que crê ou evita embates. Alguma vez você já escondeu que era um seguidor de Cristo? Pergunta aos nossos ouvintes, perguntando inicialmente aos nossos debatedores. O que aconteceu em Uganda é o que a Bíblia fala sobre a nossa própria fé. Eu até, diante de um relato desse,
apesar da tristeza, da revolta que dá, por outro lado, eu louvo a Deus. Porque cada ato de perseguição desse confirma que este livro é verdade, confirma que escolhemos o Deus certo. É um gesto que atesta a minha convicção. Nós lamentamos muito o que esse pai fez, lamentamos muito o que essa criança sofreu, mas essa é uma realidade que mesmo em países cristãos ela ainda acontece, né? Eu já tenho 25 anos de evangelho e hoje eu percebo que a minha família como um todo tem um grande respeito pela minha fé, um grande respeito pelo ministério que eu exerço, mas nem sempre foi assim. Há 25 anos atrás eu sofri muito, fui muito afrontado e tal, mas graças a Deus isso vem mudando porque é a promessa que o Senhor nos fez. Pastor Jean, eu avaliando isso aqui, o que eu vejo aqui? Muçulmano, quer dizer, uma outra religião, um outro país, outro costume, uma outra cultura, e lá realmente a perseguição aos cristãos é uma coisa assim, que tem levado muitos que vão profetizar a fé em Jesus Cristo serem assassinados. Agora, a pergunta que se faz aqui, que essa criança, na verdade, foi um instrumento de Deus para transformar situações ali, e tem pessoas que pagam a própria vida o preço da salvação. Segundo, já enfrentou resistência? Eu não sei aqui na mesa, mas eu sou o único cristão da casa dos meus pais. É muito difícil isso, porque você precisa enfrentar, muitas das vezes, a angústia, a tristeza, mas o meu casamento está de pé, que eu estou há 21 anos casado, fruto da promessa de Deus que me deu a minha cara metade. E concluindo aqui, essa questão, se você defende, crê e evita embates, aí a gente precisa ter sabedoria, porque o momento adequado de você falar é o momento que você está convidado a falar. Se você vai criar um clima de hostil, você precisa recolher, ficar em silêncio, deixa Deus trabalhar, porque a sabedoria tem que estar na nossa mente, para que a gente possa ligar com Deus e saber o seguinte: vamos ser provocados, mas podemos dar exemplos. Podemos conviver com diversas religiões, em qualquer segmento que nós possamos atuar, né? Porque o Estado é laico. Então eu quero apenas dizer o seguinte: se eu já escondi, eu de forma alguma, o dia que eu aceitei na minha vida seguir a Cristo, eu olhei para as pessoas e falei o seguinte: eu quero dar amor. Olha aqui um ouvinte nossa contando que ela e a sua irmãzinha sofrem perseguição por parte de uma parente delas. E isso é uma coisa impressionante, porque eles não permitiram que esta familiar, que tem uma filha, que esta filha traficasse na porta da casa delas. Por conta disso, essas meninas, segundo ela nos conta aqui, elas foram acusadas de homossexualismo. Foram acusadas de terem abusado da sua filha quando a sua filha era pequena. E este tipo de denúncia foi feita à liderança do tráfico, exatamente para que elas sofressem algum tipo de perseguição. Diz a nossa ouvinte que até o pastor que mora na rua delas, ele tem medo dessa parente. Então vejam que é uma questão que envolve uma série de fatores, mas que na perspectiva da nossa ouvinte se levanta também como uma questão de perseguição religiosa, porque ela impediu que houvesse o tráfico na porta de sua casa por causa da sua fé em Jesus Cristo. Por conta disso, tem hoje esse tipo de perseguição. Olha que coisa. A Bíblia diz, o Brasil é um país que não tem essas perseguições extremas, né? Como a gente vê em países como o citado aqui. Mas a Bíblia diz muito claro, aqueles que querem servir ao Senhor piamente vão padecer perseguições, cada qual em seus níveis, até porque Deus sabe aquilo que a gente pode suportar nos níveis que cada qual de nós podemos suportar. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer que sentia prazer nas perseguições, né? E ele chega a dizer lá no final, diga ao fraco, quando penso que estou fraco, é aí que estou forte, porque a perseguição fazia com que ele se firmasse mais em Deus, se fortalecesse em Deus,
E a história do cristianismo diz isso. Quando o cristianismo, confirma, né? Exatamente. Quando o cristianismo deixou de ser perseguido, o imperador começou a adotar o cristianismo, a igreja começou a diminuir de tamanho, começou a parar de crescer e expandir. Porque a perseguição antiga fazia a igreja crescer mais e mais e mais. Não, e não precisamos pensar nisso, nesse tipo de perseguição. Sim. Mas o que a bem-aventurança, acho que a última bem-aventurança que Jesus deixa pra gente é bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Se hoje no nosso país, vamos pensar na justiça que precisamos, nas mínimas coisas, no nosso dia a dia, sermos éticos, sermos justos, nós exercermos justiça, não tenham dúvida, nós estaremos sofrendo perseguição. Sim, e até nós temos aqui um parlamentar, né, dentro de uma bancada, se manifestar contrário a ideias antagônicas, a ideias que vão ferir a palavra, sofrem perseguições, sofrem calúnias, e isso aí faz parte do contexto do evangelho, e que Deus nos dê graça para suportar isso. Que Deus nos dê evitar graça. Essa defesa da fé, fugir do embate. Exatamente. Se esconder, dando a entender que você não segue a Cristo, você está na contramão. Ele disse que se a gente se envergonhasse dele diante dos homens, seja em qualquer segmento, no céu ele se envergonharia da gente. Exatamente. E José foi vendido pela família, e no futuro, o que ele fez? Alimentou essa própria família que renegou. Isso aí. Né? Muito bem, nós vamos viver esse tipo de batalha e de luta, é mais um motivo para nós orarmos uns pelos outros, lembrando especialmente desse menino, é um menino, uma criança que pela graça de Deus abraçou a fé. A nossa oração deve ser pela sua vida e também através do seu testemunho, pela conversão dos seus pais. Uganda é um país de maioria cristã, 85% deles são cristãos, né? 11% são muçulmanos, e esse fato aconteceu exatamente nessa área onde estão concentrados os muçulmanos. Por conta disso, nós queremos relembrar que em Uganda há liberdade religiosa e o evangelho é pregado livremente, não foi nenhum tipo de ação contrária nesse aspecto, mas ainda que não tenha sido, a perseguição a esse menino é apenas um retrato do que acontece de perseguições a cristãos no mundo inteiro. Quando alguém abraça a sua fé em Jesus Cristo, ele sabe que a sua luta jamais será contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso que se manifestam através de carne e sangue também. Oremos, irmãos, oremos uns pelos outros. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a respeito do nosso primeiro tema, nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles são pessoas abertas a ouvir conselhos e receber ajuda. 81% deles disseram que são, sim. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, obrigado também aqui o pastor Jean Max, um abraço, querido, Deus abençoe. Obrigado, JR, é uma alegria estar aqui, que Deus abençoe essa rádio, que Deus abençoe a sua vida, a vida dos nossos debatedores. Quero mandar um grande abraço à nossa congregação, à DIG da Freguesia, terra da verdade, lugar de santidade. Estou dizendo aqui, está em peso ouvindo a gente aqui, recebeu a mensagem aqui no nosso WhatsApp. Que bom. Maravilha. O povo está acompanhando a gente. Pastora Deusirene, nossa menina da mesa de hoje, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço e quero deixar então o meu abraço à nossa equipe do CR lá da igreja, que hoje temos reunião e estamos aí reformulando o nosso programa para o próximo ano. Quero deixar um beijo para o meu esposo, que nesse momento deve estar na escuta, para o meu filho, que deve estar voltando também do seu trabalho. Que Deus abençoe a todos. Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Gustavo de Souza Silva e para sua mãezinha Liene de Souza Silva, lá aguardando uma internação para poder operar. Que Deus abençoe, querido. Vai ser alvo aqui da oração dos nossos debatedores, também dos nossos ouvintes. Muita gente nessa fila para operar, porque o hospital não está funcionando bem. Meu Deus do céu, que angústia é essa? Olha, se não fosse o Senhor, aquele que pode tranquilizar o coração de todos nós, as pessoas
ficariam absolutamente perdidas. Por isso nós devemos reafirmar a nossa confiança plena no Deus eterno. Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço, irmão. Eu que agradeço, JR, um abraço especial para nossas igrejas da Regional Rio, Pilares, Praça Seca, Vaz Lobo, Padre Miguel, e em especial para o meu obreiro lá de Praça Seca, Ibrahim, o obreiro Sorriso. Toda vez que a gente chega lá, tá aquele sorrisão estampado. Ibrahim, um forte abraço, feliz aniversário para você, meu amigo, que Deus abençoe. Maravilha. Vereador e evangelista Beto Saad, um abraço, querido, Deus abençoe sempre. Eu queria agradecer, dar um parabéns ao Gabriel que faz aniversário hoje. Olha Ontem aí. foi minha sogra que fez aniversário. Olha aí. Tá com câncer, a gente tá orando para que Deus possa operar na vida dela. E minha mãezinha que fez 82 anos no domingo. Parabéns a ela. Então, aos aniversariantes e aqueles que estão esperando, com certeza uma bênção, que Deus possa abençoar. Amém, que assim seja. Nós vamos orar juntos nessa hora. O pastor Rodrigo vai orar conosco. Vamos apresentar os temas diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar daqueles que estão com a sua consciência cauterizada e somente o Espírito Santo é capaz de convencê-los. Olha, a pessoa já falou, outro já repetiu, outro já cantou, dançou, pulou, pendurou no lustre, a pessoa não deu a menor bola para isso. Vamos clamar ao Senhor. Deus usará de alguma forma para que este coração seja aquecido e não mais endurecido e cauterizado. Vamos orar também por aqueles que estão nas escolas, as crianças e precisam de boa educação, pais que saibam repreender, disciplinar e educar os seus filhos, professores, diretores que sejam cuidados de maneira especial. Tratamos sobre um assunto aqui, as investigações trarão à tona, quem sabe não foi nada disso, foi uma história parecida com essa, mas não foi essa. Deus tenha misericórdia para que não haja também nenhum tipo de injustiça com as pessoas envolvidas nesse caso. Mas essa criança, de igual forma, precisa de oração, assim como aquela criança lá em Uganda, que abraçou a fé em Jesus Cristo e porque a abraçou, foi violentada pelo seu pai numa demonstração de absoluta intolerância religiosa. Essa criança passou por muitas agruras, pauladas, falta de comida e depois o pai jogou fogo na criança. Meu Deus do céu. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, minhas irmãs. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar porque Tu és Senhor, Tu és o único Deus. Entregamos em Tuas mãos cada qual desses casos apresentados pelo Teu servo, em especial Nassif, Senhor, que está se recuperando dessa brutalidade. Seja com essa criança e que ele cresça como um grande homem de Deus em Uganda, Senhor. Ó Deus, toca nos seus pais, tenha misericórdia daquele povo, dessa diretora, Senhor, desse menino que foi vítima, ó Deus, dessa violência também, de certa forma. Senhor, tem misericórdia dessa sociedade que está se degradando a cada dia, Senhor, dos lares que não te tem como Senhor. Ó Pai, tem misericórdia em nome de Jesus das pessoas que têm suas mentes cauterizadas. Tu és poderoso para destruir toda a mente cauterizada e fazer com que a mente seja, Deus, renovada e transformada. Abençoamos, Senhor, cada ouvinte, o Rio de Janeiro, Senhor, tem misericórdia dessa violência, Pai, a cada dia mais, Senhor, exasperada. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse Brasil, tem misericórdia de cada ouvinte. Ó Deus, nós apresentamos a Ti esses temas, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.